boa quinta-feira para nós. Eu vou voltar a conversar também agora com a psicóloga Isabela César. Abuso sexual contra crianças e adolescentes é o assunto de hoje no Papo de Quinta. Recebemos um relato fortíssimo e muito triste aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Uma telespectadora dizendo que quer dar um testemunho a respeito do assunto de hoje. Ela disse que foi abusada pelo filho da madrasta dela. Ele esperava à noite, quando todos estavam dormindo, ia lá na cama dela e ela acordava já com ele tirando a roupa dela e passando a mão nela, né? É um relato até que causa um certo desconforto, né? Eu sinto muito, de verdade, assim, por essa situação. Infelizmente, uma situação muito comum, como a gente colocou lá no primeiro bloco, na maioria dos casos, né? O abusador é um conhecido da família, né, Isa? Essa telespectadora, o que é que ela precisa fazer para que essa situação não atrapalhe o andamento da vida dela, que não traga más consequências, né? Sim. Agora, mesmo que na fase adulta. Com certeza ela deve estar vivenciando ainda algum tipo de consequência relacionada a isso. Então é interessante que ela reflita e perceba quais são os gatilhos que acabam a afetando atualmente. Se é uma baixa autoestima, se é uma insegurança. Eu fiz um atendimento certa vez que uma paciente ela tinha um medo muito excessivo, porque ela sofreu uma tentativa de assalto, e aí eu comecei a atendê-la e não entendia, porque o medo era desproporcional para a situação. E depois de mais ou menos uns 2 meses, ela me relatou que tinha sido abusada pelo seu tio. Então, são N fatores que ocasionam como consequência na vida de uma criança que passa por situações assim. É interessante que ela procure ajuda profissional para conseguir lidar com essa situação, porque não é fácil, é muito difícil. É importante a gente trazer também uma certa conscientização para a sociedade sobre o respeito às pessoas que vivenciam isso. Sim. Porque eu acredito que 95% das mulheres que eu já fiz algum tipo de atendimento, eu também trabalho na área social, já passaram por situações assim, Bruna, infelizmente. Se a gente for olhar os dados, apenas 10% dos casos acabam sendo denunciados. E os que a gente não sabe? Verdade. Os pais, às vezes, que acabam abusando, os tios, os vizinhos. Então, que a gente possa trazer realmente voz a esse público que sofre tanto. E que a gente também possa trazer acolhimento. Muitas vezes, uma certa paciente minha uma vez falou, Isa, é muito difícil admitir que a gente passou por isso. Porque a gente sofre com as consequências do abuso, mas a gente acaba sofrendo também com os comentários. Sim. Com o que as pessoas acabam falando, com o que elas acabam interpretando da situação. Um julgamento completamente desnecessário, né? Certa vez teve outra paciente também que vivenciou isso, que falou, Isa, o abusador me dizia assim, ela tinha um corpo assim mais desenvolvido para a idade dela e ele falava para ela que era culpa dela, que era pela forma como ela se vestia. Então, se você já passou por isso, compreenda que você é uma vítima e que vítimas não têm culpa. E se você passou por essa situação, é que está relacionado ao outro, é um problema dele, é um problema de saúde até mental e que essas pessoas procurem ajuda também se vivenciam isso, se tem esses desejos, porque também tem isso, sabe, Bruna? Já ouvi relatos de pessoas que sentiam desejos por crianças e não é normal. Então, se você sente esse desejo, procure ajuda. Porque a criança ela tem que viver a sua infância, tem que ser resguardada, tem que ser protegida e nós estamos aqui para isso. Verdade, né? Esse canal de informação é muito importante. Claro que a gente está falando aqui de uma realidade de crianças e adolescentes. No bloco anterior também a gente falou que muitas vezes essas vítimas não conseguem verbalizar, os adultos precisam estar atentos. A escola, de alguma forma, tem responsabilidade nisso, Isa? Sim. Pode ajudar de alguma forma? Com certeza. Eu já ouvi relatos de diretores de escola que criaram estratégias para perceber o que estava acontecendo. A psicoeducação da sexualidade, tem até o sinal do toque, que eu utilizei ano passado em algumas psicoeducações, onde a gente estimula a criança a compreender locais do corpo que não podem ser tocados, o motivo disso, porque a criança ela vai perceber as coisas de forma diferente de um adulto. Então, a gente psicoeduca as crianças de forma lúdica, para que ela compreenda que existe ali um limite, existe essa orientação. E aí a escola percebeu que tinha algumas alunas que estavam dormindo muito durante as aulas. E por que elas estavam dormindo? Porque durante a noite, Bruna, infelizmente, elas ficavam acordadas com medo de serem abusadas. Às vezes pelo padrasto, pelo tio, pelo pai. E é uma realidade muito dura, mas que acontece.
Então, cabe a nós prestarmos mais atenção e criarmos estratégias para lidar com essa situação. Com certeza. É uma data pontual, como eu falei lá no comecinho do programa, mas o alerta vale para todas as épocas do ano, né? Esse olhar atento, esse acolhimento, uma conscientização de toda a sociedade. Isa, obrigada pela sua participação. Obrigada. Sempre quando o assunto é criança, adolescente, a gente tem ela por aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Bruna. Tem o Instagram de Isa aí pra gente deixar? Ela sempre traz conteúdos bacanas por lá também. E até que ela volte, você acompanha ela pelas redes sociais. Muito obrigada, Bruna. Eu queria só um espaço pequenininho para parabenizar o meu pai, que hoje é aniversário dele. Ele tá me assistindo. Pai, eu amo você. Você é tudo pra mim. Minha família é tudo pra mim. Minha avó, um beijo enorme. Vovó Terezinha, eu amo você também. Que legal. Como é que é o nome do seu pai? Hildo. Hildo, feliz vida pra você. Um novo ciclo maravilhoso. Parabéns pela filhota. A gente ama recebê-la por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Bruno. Um cheiro. Até a próxima. A gente vai